E aí, respondeu nossas perguntinhas? Perguntas fáceis, né? Tô parceiro nessa semana com você. Vamos continuar? Então, nós já falamos já o que é, quem elabora, mas para que serve? E aí vem o próximo item. Para que serve o PCMSO? Quando nós falamos do PPRA, que foi o item anterior, nós falamos lá sobre os 3 riscos, lembra? Risco químico, físico e biológico. Cada um desses tem os seus itens. Lembra que a gente falou lá de poeira, ruído, calor, bactérias, fungos e tudo mais, não falamos? Então, o PCMSO pega esses riscos que foram pontuados no PPRA, ele fala assim, olha, o PPRA falou, olha, a função de operador de empilhadeira tem o risco de ruído, porque a empilhadeira sai muito barulho, então tem ruído lá. Aí o PCMSO fala, tem ruído. Beleza, aí o médico analisa e fala, tá, se tem um ruído que tem um número lá de ruído, né, que tem 85, aí tem tantas horas de exposição, 90 vai para tantas horas, 100 vai para tantas horas e assim por diante. Aí o PCMSO, o médico, né, que está analisando o PCMSO, fala, então tá com X ruídos, acima de 85, né? Então é recomendável, você já está aplicando o seu EPI, ok, você está aplicando lá o protetor auricular, mas mesmo assim, eu preciso saber se esse EPI está fazendo efeito nos meus funcionários. Então, ele analisa e ele cria os exames para isso. Então, o PCMSO define os exames que vocês fazem quando são contratados e tudo mais, nós vamos comentar daqui a pouco. Mas eles fazem aqueles exames que vocês realizam, entende? Por isso, então, quem é definido através dos riscos que são analisados das funções, aqueles riscos físicos, químicos e biológicos, são gerados, o PCMSO é gerado, a partir disso definindo, olha, um exemplo, calor, ou problema de coluna, ou visão, entende? Um exemplo, você está muito na frente do computador e está gerando um problema, ele vai lá e faz um exame relacionado a isso. Ou você está se expondo a alguma coisa, então você precisa fazer o teste de pulmão, e assim por diante. Precisa fazer um teste de sangue para ver como está seu sangue, se teve alguma coisa no seu corpo. Vários testes, todos eles são embasados no PCMSO da sua unidade, da sua região. Pô, beleza, Pedro, mas é feito os exames. Mas tem um monte de exame que eu faço, um quando eu entro, e depois tem que fazer outro. Que exames são esses? Então, vamos comentar agora sobre esses exames. Esses daqui que vocês estão vendo são os exames que nós temos, que estão enquadrados dentro do PCMSO e nós realizamos. O primeiro é o exame admissional. Pô, Pedro, mas antes você está falando um tal de ASO. O que é ASO? Então, o ASO você faz um exame e você recebe um atestado. Então, o ASO significa Atestado de Saúde Ocupacional. Beleza? Entendeu? Então, o ASO significa Atestado de Saúde Ocupacional. E quais são os ASOs que existem? Existem 5 tipos de ASO. Existe o admissional, que é aquele quando você é contratado, você passa por um processo lá de fazer os exames para poder iniciar o trabalho. Tem o periódico, e daí tem determinados tempos. Então, tem alguns exames que você tem que fazer por 6 meses, tem alguns exames que você faz anual, a maioria é anual. Então, geralmente, o periódico fica ali no anual, mas não é regra. Tem alguns exames que você tem que fazer a cada 6 meses, de acordo com uma norma, de acordo com a legislação. Tem o de mudança de função. Como assim, Pedro? O que é esse de mudança de função? Simples. Vamos supor que você é um profissional que trabalha de operador de granel. E aí você foi movimentado para operador de empilhadeira. Ou ao contrário, seja qual for. Você concorda comigo que são riscos diferentes? O operador de granel tem uns riscos, o operador de empilhadeira tem outros. Para isso, precisa fazer um exame, mas tem alguns que são parecidos. Então, você faz um exame de mudança de função, onde são enquadrados os novos riscos. E aí você faz esse exame para ficar enquadrado no novo risco que você está exposto, para ver se você tem algum problema ou não. Tem o de retorno ao trabalho. Então, vamos supor que você teve algum problema de saúde e ficou 6 meses, ficou um tempo afastado do seu trabalho. Ficou um tempo lá que você se afastou. E você precisa retornar ao seu trabalho. Para isso, você precisa fazer um novo exame, para poder validar como estão as suas condições de saúde, se você tem algum impacto ou não. E quando, infelizmente, aconteceu de você ser desligado e ter que sair da empresa, tem o exame demissional. Percebe que tem o admissional e o demissional nos dois extremos? Por quê? E os periódicos ali? Por quê? O admissional entrei. Então, um exemplo, quando entrei para fazer o exame, eu estou com meus níveis de sangue, meus níveis de qualidade do meu ouvido, tal.
Eu fiz o periódico, eu tenho que validar se eu tive piora ou melhora. Para isso que é feito o exame. Então, no meu demissional, é a mesma coisa. Olha, eu entrei com X audição. Eu não sei qual é o número lá que valida. Mas quando eu saí com um pouco menos, então minha audição está um pouco pior. Então, significa que eu tive impacto. E aí tem os problemas relacionados a isso. Ou não tive, eu continuei na mesma. Então, significa que os equipamentos que foram fornecidos para vocês, os métodos que foram fornecidos, evitaram de você ter alguma doença, algum problema de saúde. E esse é o principal objetivo. O exame do PCMSO, o atestado de saúde ocupacional que é emitido, é para garantir que você tem a saúde, que você tem qualidade para poder trabalhar. Por isso que é emitido esse atestado de saúde ocupacional. Beleza? Entenderam isso daqui, então? Né? Nós vamos ter umas perguntinhas. E, por último, nós precisamos entender, então, resumindo todo esse contexto, vocês aprenderam semana passada o que é PPRA, que faz uma análise do seu local de trabalho, os riscos que você está exposto a esse local de trabalho. E nós temos agora o PCMSO, que pega esses riscos e faz uma análise e define quais exames vocês vão realizar. Entenderam? Muito obrigado. Olha, essa semana foi um treinamento rápido, mas que eu garanto que você vai aprender muito, e isso é muito importante para o seu dia a dia de trabalho dentro da nossa empresa. Conto com você na semana que vem. Muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que você vai responder essas perguntinhas, e eu vou contar com você para você me dizer qual a diferença do PPRA para o PCMSO. Beleza? Muito obrigado. Até mais. Até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Your vision.